Bem-vindo à nossa primeira videoaula do treinamento de Excel 2016 nível básico. Nessa videoaula, você verá como trabalhar com a interface do Microsoft Excel 2016, aonde ficam localizadas as ferramentas, quais os atalhos, quais são as capacidades e as possibilidades que essa interface nos entrega através de uma interface global padrão do Microsoft Office 2016. Então, vamos iniciar o Microsoft Excel aqui. Eu, particularmente, já deixo um atalho na minha área de trabalho e eu vou abri-lo. Olha só. Essa aqui é a tela de abertura inicial, tá? Onde eu tenho na parte esquerda aqui todos os meus arquivos recentemente abertos, ok? E aqui no miolo, né, ao centro, um pouco mais à direita, eu tenho os meus templates, meus modelos. Esses modelos, eles são publicados e disponibilizados para todo usuário de Microsoft Excel conectado na internet através do serviço da Microsoft, office.com. Então, você tem aqui planilhas que colaboradores, né, pessoas na internet colaboram, publicam, a Microsoft aprova e fica disponibilizado, né? Ao invés de você desenvolver uma planilha do zero, ter o controle do zero, você já tem aqui um template onde você pode modificar apenas os dados ou incrementar, né? Modificar, deixar um pouco mais personalizado. Caso te atenda, você tem uma economia de tempo muito grande, tá? Nesse nosso caso, como é a primeira aula de Excel 2016 nível básico, eu vou iniciar aqui uma pasta de trabalho em branco. Falaremos por que pasta de trabalho, tá? E não planilha, como muitos se referem a arquivos do Excel, ok? Então eu vou abrir aqui uma pasta de trabalho em branco do Excel e esta é a interface do Microsoft Excel 2016. Primeiramente, o que nós vemos, vamos começar do topo, tá? O que nós pegamos no topo aqui? Algumas coisas, né? Desde o disquete até o botão fechar, que é padrão para qualquer software do ambiente Windows. A primeira coisa que eu vejo aqui é o nome pasta 1 seguido do nome Excel, tá? Isso aqui trata-se da barra de títulos, ok? A primeira coisa que ele traz aqui é um nome padrão para toda e qualquer pasta de trabalho que é gerada, tá? Então ele gera pasta 1, que é um nome padrão, default, assim como quando você cria uma nova pasta na área de trabalho do Windows, vamos lá, novo, pasta, ele dá o nome padrão de nova pasta. Você que tem que editar aqui no momento, ou depois que você clicou fora, né? Renomear e sei lá, Ctrl X e dar um nome. Tá? Isso funciona também, olha que interessante. Eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer e eu vou acessar novamente a minha área de trabalho. Eu estou no mesmo lugar, tá? Só que aqui eu estou na área de trabalho através da interface do Windows sem pasta e aqui com pasta, mas é o mesmo lugar. Olha lá o atalho do Excel, do Microsoft Excel. E através deste botãozinho aqui que fica na faixa de opções do Windows, falaremos também sobre faixa de opções no Excel, você tem aqui no grupo novo a ferramenta nova pasta, que faz a mesma coisa. Olha lá, criei aqui, ele já reproduziu lá. Ok? Se eu não clico fora, eu já posso dar um nome aqui. Tá? Então, vou chamar de pasta X. Vejam só, apliquei aqui e ele aplicou lá. Então, nenhum segredo, tá? Todo e qualquer software que gera um documento, ele vai dar um nome padrão para esse documento, e no caso do Excel é pasta 1. Agora, ele vem seguido aqui, depois do espaço hífen espaço, de Excel, porque é o software que está gerando esse tipo de documento. Então, se eu for abrir um documento no Microsoft Word, ele também vai se comportar da mesma forma. Eu gosto de comparar, quando eu vou falar de interface, eu gosto de comparar com outros programas e outros softwares para que você entenda qual é o processo de criação comum de um software Windows, tá? Ou até para Mac também funciona da mesma forma, ok? Então, eu vou iniciar aqui o Word rapidamente através de pesquisa no menu iniciar. Olha lá, Word 2016. Vou abrir um documento em branco e você vê que o comportamento da minha barra de títulos é muito semelhante. Ele deu um nome para esse arquivo em branco gerado a partir do zero de documento 1 e espaço hífen espaço nome do software Word, tá? Então esse é um comportamento padrão. Muito bom que seja assim, porque nós conseguimos entender o processo de geração de novos documentos e conseguimos nos organizar, saber do que se trata aquilo. Bom, agora vamos um pouquinho para a esquerda para falar sobre a barra de ferramenta de acesso rápido, tá? Essa aqui à esquerda, com esses botões padrões, salvar, retroceder ou desfazer, né? E não é possível fazer ou avançar, e mais esse íconezinho aqui que possibilita eu acionar mais ferramentas, diz respeito à minha barra de ferramentas de acesso rápido. Ela é muito útil
porque ela disponibiliza facilmente ferramentas que você deveria, ou em outros moldes, faria um caminho maior para acessá-las, tá? Eu vou dar um grande exemplo que é a imprimir. Se você precisa imprimir uma planilha de uma pasta de trabalho de Excel, o caminho convencional é arquivo, olha só, imprimir, e ainda você tem que clicar nesse botão imprimir caso você não queira mudar nenhuma característica de impressão. Se você não quiser mudar de colorido para preto e branco ou tons de cinza, se você não quiser mexer em margem, se você não quiser fazer nenhuma configuração para essa impressão, você clica em imprimir. Notou que foram 3 cliques? Pois é, foram 3 cliques e é justamente isso que as ferramentas da minha faixa, da minha barra de opções de acesso rápido vai disponibilizar. Que você faça o mesmo com apenas um clique, desde que não tenha a necessidade de configurar personalizadamente aquela impressão, aquela ação, tá? Por exemplo, vou selecionar aqui impressão rápida, tá vendo? Ele adicionou um ícone de impressora aqui. Ele já sabe qual é a minha impressora padrão desta máquina, que é uma Samsung. Vou mostrar para você aqui. Impressoras e dispositivos. Olha só. Dentre os dispositivos conectados aqui, eu tenho a minha impressora padrão, notificada por esse ícone aqui, que é uma Samsung conectada na porta USB. Tá? Como o meu sistema Windows, meu sistema operacional reconhece essa impressora como padrão, todos os softwares que dão suporte à impressão vão utilizá-la para imprimir como um padrão. Óbvio que eu posso modificar, tá? Mas aqui a intenção é você ser rápido, com um clique você realizar aquilo que você pretende, que é imprimir um documento. Parece que não, parece que é besteira você falar de economia de cliques, mas não. A economia de cliques ela funciona, né? Quanto menos cliques em um dia, veja que eu estou falando de uma ação apenas, com a economia de 2, 3 cliques, mas imagina você realizar aquela ação dezenas de vezes no dia, a quantidade de cliques que você economiza, né? Você acaba economizando um tempo muito bacana, tá? Isso chama-se produtividade, ok? Bom, vemos aqui então a faixa a barra de opções, a barra de ferramentas de acesso rápido e vamos um pouco à direita antes de descer um pouquinho mais na interface para verificar aqui ó, o que significa esse nome aqui. Para você que está conectado, baixou o Excel aí a partir de uma conta de uma assinatura de Office 365 na sua escola, você professor, aluno ou corpo administrativo, né, secretaria, enfim. Você profissional da empresa que tem uma conta corporativa de Office 365 com serviços de e-mail, de intranet, de colaboração e também tem lá uma licença de Office que a gente chama de Office Pro Plus, você pode estar conectado a sua conta de Office 365, ou seja, ao seu SharePoint e ao seu OneDrive for Business, que é comparativamente o seu servidor de arquivos ou o seu repositório de arquivos. Tá? Então aqui eu estou conectado através da minha conta corporativa a esses 2 serviços corporativos. E eu também estou conectado à minha conta gratuita de OneDrive. Tá? É o novo SkyDrive. Nós tínhamos o nome anterior, que era SkyDrive, e hoje é OneDrive. E aí você tem gratuitamente, se eu não me engano, ainda 7 GB para você trabalhar com documentos lá dentro, hospedados na nuvem, sem necessidade de estar carregando isso em pendrive para cá e para lá, e também sem a necessidade de você ter isso no disco rígido da máquina que hora ou outra vai falhar, você vai ter que trocar e você tem que se preocupar com backup, então a nuvem facilita isso, ela já faz o backup para você e torna o seu documento altamente disponível e acessível de qualquer lugar, tá? Então, aqui você conecta as suas contas. Vou mostrar isso em aulas posteriores, né, como é que eu realizo a conexão na conta, ok? Bom, aqui eu tenho a opção de exibição de faixa de opções. Olha só, eu tenho 3 opções. Por padrão é mostrar guias e comandos, porque eu estou no desktop. Eu estou no notebook aqui, com configurações para se trabalhar remotamente ou no escritório. Então, ele habilita uma visualização de espaçamento de ícones e ferramentas, né, visualmente falando, para esse ambiente de trabalho. Tá? Eu posso optar por mostrar somente as guias. Olha que interessante. A resolução deste monitor é até uma resolução bacana, então eu não preciso economizar espaço assim. Tá? Mas se minha planilha tem muitos dados visuais e eu vejo que a resolução do meu monitor não é bacana, né, fica mostrando apenas trechos da informação, isso acontece com monitores mais quadrados, né, que não tem uma resolução full screen, widescreen,
eu posso usar esse recurso para economizar espaço na minha tela. Então ele sobe aqui a faixa de opções e deixa só as guias da minha faixa de opções, que nós falaremos dela daqui a pouquinho. Tá? E eu tenho uma terceira configuração, que na lista aqui é a primeira, na ordem, que é a opção ocultar a faixa de opções automaticamente. Olha só, nessa opção ele oculta totalmente a minha faixa de opções e as minhas configurações posteriores e deixa apenas a partir da visualização da minha planilha mesmo, tá? Que é para quando eu preciso fazer uma apresentação em que a pessoa ou as pessoas que estejam assistindo fiquem mais focadas, tá? E também quando eu tenho pouquíssimo espaço no meu monitor, na minha área de trabalho ali, ok? Mas eu posso voltar com isso aqui, clicando nos três pontinhos como eu acabei de fazer, olha só. Eles ficam aqui, tá? Para eu não me perder, ele mostra aqui, ó. E quando eu pauso, ele mostra uma faixa verde bem pequena. Eu clico, aí ele mostra ela totalmente, mas aí quando eu clico fora, ela volta a ser ocultada. Para eu voltar para o modo de visualização que eu pretendo, então eu clico mais uma vez, venho aqui e mudo. Se eu quero mostrar apenas guias, vou mostrar as guias e os comandos. Eu vou voltar a exibir as guias e os comandos. Uma outra coisa que eu posso fazer, antes da gente entrar na questão da faixa de opções, já que a gente falou de modo de exibição, né, e ele está aqui, logo pertinho aqui da minha barra de títulos, é que eu posso esconder temporariamente, ó, recolher a faixa de opções, tem até um atalho, tá, que é o Ctrl F1, com esse ícone aqui, olha só. Clicando aqui, ele oculta, ele na verdade ativa temporariamente esse modo de exibição, que é o de mostrar guias apenas, tá? E aí eu posso voltar para qualquer um deles a qualquer momento, ok? Vamos voltar para mostrar guias e comandos. Olha, fora isso, eu tenho aqui o menu, os botões, né? De minimizar, restaurar e de fechar, tá? Isso aqui nenhuma novidade. Acredito que você já tenha conhecimento, é muito padrão em todo o programa Windows, em todo o software Windows, tá? São os botões de operação da janela do programa, ok? Eu tenho aqui, ainda nesta parte, a ferramenta compartilhar, que é muito interessante. Com um clique só eu posso compartilhar isso aqui com pessoas internamente ou externamente, essa planilha, essa pasta de trabalho. Evita de eu ter que vir aqui, dá para fazer por aqui também, arquivo, guia arquivo, já falarei dela também, tá? Compartilhar, olha só, compartilhar com pessoas, aí ele pede primeiro para eu salvar na nuvem, qualquer nuvem, ou a do OneDrive, ou a do OneDrive for Business, ou a do SharePoint, ou até outra nuvem, né, até outro servidor para poder eu compartilhar e ter as ferramentas de compartilhamento. Colocar o e-mail de uma pessoa ali, dizer se ela pode editar ou apenas visualizar e assim por diante, ok? Mas, muito mais fácil por aqui, né? A Microsoft ela acabou incluindo isso de forma mais rápida, porque ela notou, através dos nossos próprios feedbacks de usuários, né, usuários de Excel, usuários de Office, que é um recurso muito utilizado, né? Hoje nós temos um cenário de nuvem muito atual, as pessoas estão colocando seus documentos todos na nuvem. Então esses recursos, eles acabam sendo muito utilizados e a Microsoft consegue coletar esse tipo de informação através dos feedbacks que os usuários passam para ela. Então ela trouxe para cá, ficou muito melhor, tá? E até a forma de compartilhar ficou interessante. As fotos aparecem aqui, quem já tem acesso, é bem legal, ok? Então aqui nós percorremos todas as opções aqui, né, sobre essa interface do Excel. Logo abaixo você pode notar, eu falo de guia a todo momento, são guias, tá? Eu tenho guias aqui, olha só, cada guia habilita um conjunto de ferramentas, tá? Olha que interessante. Do que se trata isso aqui? A partir das guias, até aqui embaixo, onde você vê o nome desses grupos aqui, são grupos, nós chamamos de faixa de opções do Office, ou faixa de opções do Excel, tá? Também chamada de Ribbon, né, que é um nome americano, Fluent Office, ou Office Fluent, que é um outro nome que a Microsoft chama para essa forma de organização de ferramentas, né? Aqui no Brasil nós chamamos de faixa de opções do Office. Okay? No que consiste a faixa de opções do Office? Consiste em guias, grupos e ferramentas. Tá? Então, para a página inicial, eu tenho a guia página inicial, eu tenho o grupo de opções de ferramentas de área de transferência e eu tenho as ferramentas em si. Colar, recortar, copiar, pincel de formatação. Tá? Assim como ainda na guia página inicial, eu tenho um outro grupo chamado fonte, que aglutina ferramentas de formatação de fonte. Vejam, para que eu vou colocar alguma ferramenta, como por exemplo o Negrito, que é muito utilizado, dentro de um grupo ou perto, próximo de uma ferramenta de mesclagem?
se isso aqui é fonte, formatação de fonte, isso aqui diz respeito a alinhamento, né? Então a Microsoft teve um insight muito inteligente lá na época do Windows Vista, não sei se você já utilizou, né, sistema operacional, e do Office 2007. O Office 2007 ele trouxe essa interface, ele inaugurou essa interface. E a Microsoft tem dado tão certo que a Microsoft vem utilizando durante todas essas versões do Excel. Tá? Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E eu, assim, a não ser que ela crie algo muito melhor, que eu me surpreenda outra vez, né, eu não vejo algo tão bacana de se trabalhar como essa interface aqui. É tanto que depois do Office 2007, tantos outros softwares começaram a aderir, né? Softwares de terceiros mesmo, que não tem nada a ver com Excel, começaram a aderir a essa interface porque ela funciona muito bem para organização, para produtividade, para você achar rapidamente a ferramenta que você precisa. E por que isso? Porque você tem aqui em um formato lógico ferramentas que são semelhantes, né? A sua forma de trabalho, a sua objetividade ela é semelhante, o seu objetivo ele é semelhante das ferramentas que estão próximas, que estão aglutinadas. Tá? Então, você acabou colocando aqui, você acaba vendo aqui a disponibilidade dessas ferramentas que são semelhantes, então fica muito mais intuitivo, muito mais rápido, você tem um trabalho muito mais otimizado ali, muito mais produtivo. Por exemplo, ferramentas de ilustrações, imagens online, formas, ícones, que é algo muito novo no Office 2016, Smart Art, instantâneos, são todas ferramentas com o objetivo ou com o escopo de ilustrações, de figuras, de imagens, de algo visual. Então, muito interessante que isso esteja dentro de uma guia a inserir e de um grupo de ilustrações. Tá? E assim, você tem todos os outros grupos. Vamos só dar uma pincelada aqui para você entender, tá? Grupo fonte, grupo de alinhamento com as ferramentas de alinhamento à direita, à esquerda, para cima, para baixo, ok? Recuo, mesclagem, números para você formatar dados do tipo número, tipo moeda, para você trabalhar com valores moeda, percentual e assim por diante. Estilos, como formatação condicional, estilos de tabela já pré-definidos. Células, para você inserir, para você excluir, para você formatar altura, largura e assim por diante. Né? E exclusivamente trabalho com células, olha que interessante. Grupo de edição, onde você pode fazer auto-preenchimento, você pode limpar preenchimento, você pode fazer autossoma, né? Rapidamente você inclui uma fórmula aqui. Você classifica, você filtra, você localiza, né? São ferramentas avançadas. Então aqui nós fechamos a explicação sobre a nossa faixa de opções. Logo abaixo nós temos aqui ó, o referenciamento de onde está a minha célula, né? Todo lugar que eu clico ele mostra onde eu estou. Se eu olhar por aqui, ó, parou, 9. Ele mostra aqui, G9, tá? Então é uma referência. Aqui eu tenho os meus comandos de funções, para inserir funções, e eu tenho a minha barra de fórmulas, que é onde eu vou trabalhar com os meus cálculos. Só para te dar uma prévia aqui, ó, eu vou colocar um 6 aqui na D3, eu vou colocar aqui um 2 na D4, tá bom? E na D5 eu vou colocar aqui ó, o meu cursor na minha barra de fórmulas. Isso é uma prévia, tá? A gente vai falar sobre fórmulas, fique tranquilo, mas é uma prévia para poder explicar o que significa essa interface dessa barra. Eu vou acionar a minha função chamada soma, tá ok? Olha lá, tá aqui. E vou referenciar essas duas células, da D3 até a D4. Eu vou fechar minha fórmula e vou dar um Enter. Olha só, ele somou. Isso aqui é uma fórmula, tá? Ele somou e deu 8. Então, é aqui que eu tenho a representação das minhas fórmulas, tá? Das minhas funções do Excel, ok? Bom, dá um ESC, apagar isso aqui. Logo abaixo eu vou ter as minhas colunas, né? Como você já deve saber, o Excel trabalha com linhas e colunas para referenciar aqui e montar tabelas, tá? Ele basicamente trabalha com tabelas, tá? E como que essas tabelas são organizadas dentro de uma pasta de trabalho? A partir das planilhas. Veja só, você pode ter todo um conjunto de dados aqui, e você pode querer exibir nessa mesma pasta de trabalho, ou seja, nesse mesmo arquivo do Excel, outra planilha com outro conjunto de dados, né, com outro tipo de informação, mas que ainda tenha referência com a minha pasta de trabalho. Okay? Então você pode organizar aqui, ó, criando, excluindo, renomeando planilhas, tudo isso nós veremos, tá ok? E aqui eu tenho a minha barra de status, onde algumas coisas que acontecem nos bastidores ali, salvando um arquivo no SharePoint, por exemplo, sincronizando e assim por diante, exportando para PDF, ele vai aparecer aqui
uma notificação para você como é que está esse processo de sincronização, como é que está esse processo de exportação. Tá? Aqui também você tem o modo de visualização, ó, que você pode modificar. Olha que bacana. Rapidamente você muda para layout de página, você muda para visualização de quebra de página ou volta para a visualização normal. Óbvio que eu poderia ter vindo aqui em exibir e também trabalhado com os modos de visualização. São os mesmos, mas aqui são 2 cliques e aqui é um clique só. Facilita, tá? Mesma coisa o zoom. Poderia ter vindo aqui em exibir e mais um, menos um, zoom na seleção, tá? Ou 100% alinhado. Mas aqui, ó, é muito flexível. Olha que bacana. Olha o tamanho das células, como elas vão ficando. Olha só, tá? Então, é muito mais dinâmico, ok? Dessa forma, você consegue aqui ter uma visão, né, uma visão bem bacana sobre a interface do Excel. Ele trabalha dessa forma, tá? Eu só quero te atentar para uma guia muito especial que ainda não falei, né? Eu falei a partir da página inicial. Essa guia aqui, ela pode ser chamada sim de guia arquivo sem problema nenhum, mas eu posso chamar ela também de Backstage View, é meu palco, onde acontecem as minhas operações de arquivo. Né? Não é uma guia que tem ferramentas como as outras, que são grupos de ferramentas e ferramentas separadas para objetivos diferentes. Aqui eu tenho operações da planilha, então eu posso abrir arquivos, criar um novo arquivo, olha só, eu posso gerar uma outra pasta de trabalho, ele vai gerar uma pasta 2 para mim, se eu clicar aqui, procurar templates, modelos, eu posso abrir um documento que já exista, tanto na minha máquina quanto hospedado em qualquer servidor online. Eu posso salvar ou salvar como isso em outros lugares ou ainda na minha máquina, em outra pasta. Olha só, posso salvar como um documento da Adobe. Isso vira um PDF. Eu posso imprimir a partir daqui, mudar todas as características da minha impressão, como eu mostrei anteriormente, só para mostrar a opção imprimir rapidamente lá na minha barra de ferramenta de acesso rápido. Eu posso compartilhar isso aqui de diversas formas. Se ele estiver hospedado, eu compartilho com as pessoas que têm acesso àquela hospedagem. Gero um link. Eu posso apresentar online através de um serviço de streaming do Skype for Business. Eu posso enviar pelo meu sistema de mensagem instantânea para alguém. Tá aqui, estou utilizando o Skype for Business da Microsoft, Skype para empresas. Né? Eu posso exportar isso aqui para outros tipos de extensões de arquivo, gerar um PDF via plugin ou via próprio Excel, tá? Eu posso alterar o tipo de arquivo e salvar com o modelo antigo de extensão. Falaremos sobre isso também, que é na época do Excel 2003, que a gente chamava ainda as pastas de trabalho do Excel de XLS, ao invés de XLSX como é hoje, né? Planilhas Open Document, para o caso de você precisar abrir isso em outro software de planilha de cálculo, como a do BR Office, OpenOffice, que é outro software de planilha, de gestora de planilha de cálculos. Posso publicar isso aqui em serviços de BI, de Business Intelligence. É bem avançado isso, mas é bom eu passar para você dar uma olhada, né? Para você ter painéis corporativos, dashboards. Então você publica no seu espaço de trabalho lá no Power BI, que é um serviço também da Microsoft. Eu posso fechar o meu arquivo, simplesmente salvei e quero fechar esse meu arquivo. Tá? Eu posso optar aqui, ó, por trocar as minhas contas. Lembra que eu falei que eu tenho 2 contas conectadas, uma corporativa e uma pessoal? Eu posso trocar ou adicionar mais contas, conectar os meus serviços do YouTube. Olha só quantos serviços eu posso conectar. Serviços de imagem e vídeos, Facebook, Flickr, armazenamento, SharePoint e OneDrive, compartilhamento, olha que bacana, rede social, LinkedIn e Twitter, para você lançar os seus documentos diretamente nas redes sociais e obter, né, os seus objetivos. Eu posso mais uma vez acessar os comentários para a Microsoft para dizer que eu gostei de algo, que eu não gostei, que eu queria algo que ainda não está no Excel, e o módulo de opções que veremos mais para frente, que ele é mais avançado, ok? Então, isso aqui foi um 360, né? Através aí da visualização de todas os recursos, né, em uma visão de interface, né, o que eu posso fazer, como funciona aí a interface do Microsoft Excel 2016. Até a próxima videoaula.